Ragnar é o nerd perdedor mais fedido que foi rotulado como o pior de todos. Ele não conseguia nem se tornar um caçador de dragões como os outros, até que, magicamente, conseguiu despertar seu eu futuro. Isso desbloqueou um poder especial e único, e ele se torna o caçador de dragões mais forte, até mesmo matando o deus dragão em busca de vingança. Em um mundo cheio de dragões, os humanos buscam proteção através dos caçadores de dragões. Para ganhar a vida, caçadores de dragões voluntariamente aceitam missões e matam dragões, usando duas maneiras, ou congelando o coração do dragão com uma espada de prata, ou através da luz do sol, para queimá-lo até virar cinzas. A história começa quando nosso protagonista principal, Ragnar, está em uma missão para exterminar dragões, acompanhado de sua amiga de cabelo rosa, Leonika. Durante a missão, Ragnar começa a ter uma visão, na qual ele se vê muito no futuro, derrotando um dragão, sem nenhuma arma. Em sua visão, ele percebe que, mesmo com tanta força, seu eu futuro ainda estava faminto por mais poder. E antes que ele pudesse ver mais, ele é interrompido por um dragão, que se lança em sua direção para proteger o garoto sonhador de morrer. Léo salta e exibe suas habilidades de matar dragões, vivendo à altura de seu título, a prodigiosa Caçadora de Dragões. Após extrair o coração do dragão, Ragnar e Léo esperam até amanhã. Eles deixam o corpo do dragão queimar sobre a luz do sol, enquanto congelam o coração do dragão usando uma agulha de prata. Depois de manter o coração como evidência, Léo e Ragnar retornam para sua cidade, Hanobra, em um reino chamado Leze. Após chegar à cidade, Ragnar entrega o coração do dragão e recebe uma enorme quantia em dinheiro como recompensa. Imediatamente após receber o ouro, Léo e Ragnar gastam seu dinheiro em um restaurante nas proximidades e comem após a cansativa missão. Além disso, como Ragnar era mais velha que o Léo, que tinha apenas 12 anos, Ragnar tirou uma foto de Léo, documentando seu dia a dia enquanto se aproximava dos 18 anos. Ela escutava, de perto, Sykes Charlex, o segundo caçador de dragões mais forte de Leze, depois que Léo começou a insultar Ragnar por ciúmes. Ele estava com inveja de uma perdedora como Ragnar ser amiga de Léo, o prodígio. Irritado com os insultos, Léo defendeu Ragnar, enquanto ela desembainhava sua espada prateada e a brandia em direção a Sykes, exigindo que ele calasse a boca. Além disso, ao perceber que havia atraído a atenção de todos no restaurante, Léo começou a falar sobre quem queria se juntar a ela em uma jornada para matar dragões sem fim. Assustados, ninguém se atreve a levantar o braço, exceto Ragnar, que jura acompanhar Léo até seu último suspiro, diante de todos. Mais tarde, naquele dia, enquanto Léo está dormindo, Ragnar decide sair e praticar suas habilidades de espadachim. Durante sua prática, Ragnar de repente ouve o sussurro de um velho, o que o faz ter uma visão, na qual ele vê que perderá tudo o que lhe importava. Ele, incluindo Léo. No dia seguinte, como não havia missões disponíveis na guilda, todos planejaram seguir para o leste, em direção a uma cidade chamada Dona Piru. Extasiado, Léo começa a planejar aventuras. Mas ela imediatamente se preocupa ao ver Ragnar, que tinha olheiras profundas, pois não conseguia esquecer a visão da morte de Léo. Para confortar Ragnar, Léo o tranquiliza. Você se tornará forte algum dia, e você não é completamente inútil, pois possui alguns poderes ocultos que estão esperando para serem ativados. Ouvindo Léo, Ragnar começa a ter um flashback, no qual ele se lembra de que era uma maldição. Isso porque todos que o acolhiam para cuidar dele eram mortos por dragões. Isso aconteceu até que Léo se juntou a ele no dia seguinte. A guilda tá cheia de Dragon Hunters confusos, pois Dona Piro foi invadido e destruído por uma horda de dragões durante a noite. Além disso, enquanto todos debatiam sobre o que havia acontecido, Léo ficou chocado ao ver o rosto pálido de Ragnar. Ela se apressou em direção à galeria, apenas para encontrar a cidade de Honobora envolta em chamas. Testemunhando as chamas, Ragnar entrou em pânico, pois sabia que sua visão estava lentamente se tornando uma realidade. Mas, antes que ele pudesse parar Léo, Léo pulou da galeria e apressou-se para impedir que os dragões causassem ainda mais vítimas. Para prevenir a morte de Léo, Ragnar apressou-se para enfrentar um dragão superior, que tinha uma figura humana, mas com poderes incrivelmente fortes. Encontrando uma oportunidade quando Sykes havia distraído o dragão superior, Ragnar pulou e tentou matar o dragão pelas costas. Mas isso saiu completamente pela culatra, pois ele foi arremessado para o mundo inferior. Vendo Ragnar voar pelo céu como um avatar do Roblox, Léo pulou para lutar contra o dragão superior. Ela encarregou Sykes de ajudar Ragnar, que estava sendo arrastado, afundando no rio próximo. Enquanto Ragnar afundava nas profundezas do rio, ele finalmente começou a ver seu futuro com clareza. Ele viu que, após a morte de Léo, ele embarcaria em uma jornada sem fim para matar todos os dragões. E ele faria novos amigos, mas também os perderia. Ao ver o resultado completo da morte de Léo, ele de repente começou a ver o velho de sua visão anterior. Ele percebeu que o velho não era ninguém menos que seu próprio eu futuro. Para mudar o horrível destino de Ragnar, o eu futuro, Ragnar, emprestou seus poderes ao Ragnar do presente, concedendo-lhe poderes imensamente fortes. Enquanto isso, antes de eliminar Léo, o dragão superior revelou que seu nome era Grinwelt e que ele era o dragão superior de menor classificação. Além disso, ele revelou que os dragões superiores seguiam o deus dos dragões, e, recentemente, devido ao fechamento de sua padaria favorita, que foi assaltada, ele ficou irritado e liberou um exército de dragões sobre os humanos. Após toda a conversa, enquanto Grinwelt se preparava para matar Léo, Ragnar apareceu do nada, depois de ter lidado com os dragões nas proximidades, usando o estilo artístico Silverwing. Aterrorizado pela energia radiante de Ragnar, Grinwelt imediatamente se transformou em sua forma de dragão. Mas isso não adiantou, já que Ragnar matou facilmente o dragão superior com um único golpe.
Com a linha do tempo futura alterada, Ragnar imediatamente correu até Léo e o abraçou, enquanto ele chorava alto. No dia seguinte, Ragnar se encontra em uma cama, com Léo e Sykes ao seu lado. Acreditando que Ragnar era um fraude e que havia escondido seus poderes o tempo todo, Sykes exige uma explicação de Ragnar. Porém, devido ao cansaço, Ragnar ignora Sykes e vai dormir. Antes que Sykes pudesse tentar acordar Ragnar, ele é subitamente interrompido por um terremoto, causado pela floresta que estava se fechando sobre a cidade em algum lugar. Chef e suas 3 garçonetes tremiam de medo, enquanto apresentavam tortas de cordeiro a um dragão chamado Temriag Taf, que se parecia com um queijo, conhecido como o dragão do 8º assento. Ao receber qualquer alimento, o dragão superior devorava as tortas de cordeiro e começava a falar sobre o sabor delas. Irritado por não ter recebido o Beef Wellington do Gordon Ramsay, o gordinho decidiu devorar o chefe e as 3 garçonetes, enquanto exclamava que eles tinham um gosto muito melhor do que o prato que lhe haviam oferecido. Enquanto isso, Sykes vagava por Honoboro e descobriu que um dragão, que era imune à luz do sol, estava atrás da floresta, sendo puxado em direção à cidade. Enquanto Léo, que estava ocupado removendo os tentáculos do dragão, avista Ragnar preso pelos tentáculos, ele se apressa para salvá-lo. Mas ela percebe instantaneamente que um dos tentáculos do dragão estava prestes a desferir um golpe fatal contra ela. Percebendo que Léo estava em perigo, Ragnar desperta de seu sono e lança uma forte onda de choque de Silverin, congelando quase metade dos tentáculos do dragão. Chocado com a rapidez com que Ragnar lidou com a situação, Léo tenta chamar Ragnar, mas Ragnar estava concentrado e começou a emitir a aura de Silverin, enquanto Naruto corria em direção a Tenryuak Taf. Ao encontrar o dragão superior, Ragnar instantaneamente cortou e congelou seu rosto. Após lidar com o dragão superior, Ragnar começa a entrar em rage. Ele toma a resolução de matar todos os dragões, para proteger seu amado Léo. Após refletir sobre matar todos os dragões por um tempo, ele se recupera ao ouvir a voz de uma garçonete, a qual reconhece instantaneamente como Crimson, a monarca dos dragões de sua visão. Ao reconhecer a garçonete, Ragnar pergunta à garota se ela era Crimson, mas a garota nega. Sentindo-se confiante em si mesmo, Ragnar insistiu e disse a ela que seu nome era Elisa Yorkshire, uma jovem de 14 anos, e que ela era um dragão. Além disso, ele soltou a maior bomba do século, ao revelar que a garota era, na verdade, um homem. Achando que Ragnar era autista por fazer suposições tão malucas sobre ela, a garota o esbofeteia por chamá-la de dragão e de masculino. Antes que a situação piorasse, Léo os interrompe e pede a Ragnar que volte, já que a caçada dos superiores dragões havia terminado. Assim que eles se viram para voltar, o superior retorna para a segunda rodada, enquanto avança em direção a Léo. Mas Ragnar, de forma fácil, ajuda Léo a desviar do ataque. Para encerrar a luta, Ragnar usa um ataque chamado Rasengan, obliterando o dragão em pedaços. Após derrotar o dragão superior, ele então diz a Léo que ela precisa ir embora com os habitantes da cidade, pois Ronabera agora é um campo de batalha completo. Recusando-se a deixar o lado de Ragnar, Leo ataca Ragnar e balança sua espada em direção a ele. Ele a para com o dedo, fazendo Léo a adormecer. Depois de um tempo, Léo acorda, apenas para descobrir que está sendo carregada por Psyche, longe de Honoboro, junto com muitos outros residentes, de volta a Ragnar. Ragnar insiste que Crimson venha e lute contra dragões com ele, o que ela, obviamente, demonstra relutância em fazer, para ganhar seu apoio. Ragnar então fala sobre como ele é bom em tarefas domésticas, e como ele ajuda e pode se tornar um serviço para Crimson, antes de desmaiar devido à febre. Durante sua inconsciência, Ragnar mais uma vez começa a ter uma visão de como seu eu futuro havia se encontrado com Crimson. Após um longo período inconsciente, Ragnar acorda e tenta explicar sua visão a Crimson, que acontece 20 anos no futuro. Assim que Ragnar estava explicando sua visão, eles avistam um grupo de dragões voando em direção aos moradores da cidade. Eles correm para enfrentá-los. Após alcançarem os dragões, Ragnar utiliza uma de suas técnicas de arte Silverin. Ele perfura um dragão com uma espada e o congela. Após finalmente perceber os verdadeiros poderes de Ragnar, Crimson finalmente admite que ela realmente é uma monarca dragão, enquanto vomita seu lodo e se transforma em sua verdadeira forma. Depois de concluir sua transformação, ela elimina todos os dragões restantes com um único golpe. Após lidar com os dragões, Crimson entrega um veneno a Ragnar e diz a ele que está disposta a trabalhar com ele apenas se ele beber o veneno. Além disso, ela revela que o veneno só funcionará se ele sentir alguma malícia em relação a Crimson. Sem hesitação, Ragnar bebe o veneno instantaneamente, o que surpreende Crimson. Ele pergunta por que Ragnar quer matar todos os dragões. Ao ouvir a pergunta de Crimson, Ragnar revela que deseja proteger o que seu eu futuro não conseguiu. E, por essa razão, ele queria formar uma aliança com ela. Enquanto isso, um grupo de pessoas é visto fugindo de um dragão, que se revelou ser o terceiro assento do dragão superior, Desus Trois. Basicamente, Desus havia incorporado o vento e tinha a habilidade de criar tornados rápidos. Usando essa habilidade única que possui, Desus prendeu um grupo de mulheres dentro de seu tornado. Ele cortou seus corpos pedaço por pedaço, usando o vento como sua lâmina, enquanto cortava as mulheres em seu tornado. Felizmente, alguns dos moradores da cidade próxima conseguiram escapar das garras de Desus e correram para longe. Enquanto eles tentavam fugir, foram interrompidos pela aparição repentina de dragões comuns, que eles tentaram com todas as suas forças combater. No entanto, os dragões conseguiram superar a força dos humanos.
Mas antes que a situação piorasse, Ragna e Crimson vieram em seu socorro. Fazendo sua aparição, Ragna facilmente elimina todos os dragões menores. Eles conversam com os moradores da cidade, perguntando sobre sua segurança. Ao se encontrar com os moradores da cidade, Crimson decide simular uma conversa, dizendo aos habitantes que Ragna era o grande dragão ceifador e que ele mesmo, Crimson, era um mago. Além disso, Crimson revelou que pode usar magia neste mundo, e essa magia é utilizada apenas por alguns dragões e um punhado de humanos. Além disso, para impressionar os moradores da cidade, Crimson revelou o lama que ele usou, o qual aparece em sua forma humana e pode falar. Ao ver o lama mágico vivo, os moradores exclamaram: "A magia é incrível!" E pura fascinação. Ver magia pela primeira vez com seus próprios olhos. O líder dos moradores da cidade, Michael, se aproximou de Ragna e Crimson para pedir sua ajuda com o terceiro assento, Deus Trois, que havia chegado à terra de Tortyr. Ao ouvir sobre os deuses Trois, Ragna se prepara para partir e enfrentá-los, mas ele de repente cai de cabeça, devido à fadiga muscular. Vendo Ragna incapaz de se mover, Crimson inicialmente se recusa a ajudar. Mas, ao ver que os moradores da cidade estavam dispostos a abrir mão de suas armas apenas para que esse dragão fosse morto, Crimson decide ajudar. Depois de um tempo, Crimson entrega uma espada de prata a Michael e os prepara para a batalha em Tortyr. Enquanto ela usa uma chave para destrancar uma sala cheia de armas modernas, os moradores da cidade, ao verem o arsenal de armas à sua frente, ficam surpreendidos com a variedade de armamentos. Além disso, Crimson também detalha como a bala impregnada com o Silverine de Ragna será usada para derrotar dragões mais tarde naquele dia. Ragna também revela sua maldição a Ragna ao se atirar e ressuscitar. Após se disparar na cabeça, ela alimentou seu cadáver ao seu lama como recompensa por fornecer informações sobre a posição dos Superiores 3. Algum tempo depois, os moradores da cidade testam suas armas recém-adquiridas em um estande de tiro. Após muito treino, finalmente, ao amanhecer, chega o momento em que os moradores estão reunidos e seguem em direção a Desus. Troy está em uma van. À medida que se aproximam de Desus, Crimson anuncia sua chegada em um megafone e provoca o terceiro dragão Seat, chamando-o de Homem Beta. Ouvindo alguém insultar sua bunda, Desus começa a falar sem parar sobre como ele não está solitário e como ele conquistou seu lugar como o terceiro Sith Superior Dragon. Ao testemunhar o dragão superior, os moradores da cidade começam a sentir medo devido ao imenso tamanho do tornado. Mas eles permanecem motivados, lembrando-se de seu treinamento inquieto nos últimos 2 dias. Após provocarem Desus, Crimson acelerou, enquanto o dragão, furioso, se aproximava deles. Além disso, graças à munição com prata de Crimson, o vento começou a congelar, o que desacelerou o tornado. No entanto, isso irritou o dragão. Mas os habitantes da cidade mantiveram a calma e continuaram atirando em Desus, enquanto Desus continuava a insultar os caçadores de dragões, mesmo sendo atingido por tiros. Depois de um tempo, ele é atingido pelas artes de batalha Silverine, realizadas por Ragna, o que o derruba do tornado. Ele não conseguia acreditar que finalmente estava sendo derrotado. Para acabar com a batalha, os moradores da cidade o finalizam com uma espada Silverine e algumas balas, junto com a ajuda da luz do sol. Após derrotar Desus, os moradores da cidade são enviados embora com recursos. Ragna começa a entender quão forte e astuto foi o planejamento de Crimson para atrair Desus para a luz do sol. Enquanto isso, Crimson pega um rádio e toca uma transmissão do Ministério da Defesa do Reino de Leze. A transmissão ordena a todos os cidadãos que evacuem para a capital real, o que parecia uma armadilha tanto para Crimson quanto para Ragna. 5 dias antes dos eventos atuais, o rei de Leze Femod, Leze, foi visitado pela primeira dragão Monarch, Última Tia. Ela quebrou a barreira e congelou o tempo para transmitir a mensagem de Deus sobre o destino do reino. Ao se encontrar com o rei, Última Tia revelou que iria acabar com o reino e disse que a morte da humanidade naquele lugar era inevitável, porque Deus havia dito isso. Vendo que não havia mais espaço para negociação, o rei Femod usou o sistema de proteção solar para tentar matar o Ultimate. Mas ele falha. Miseravelmente, o ataque foi desviado por um dragão superior. E Última Tia está protegida pelo primeiro dragão superior, chamado Nebulum, e pelo 7º dragão superior, Borgils. Depois de um tempo, ela ressuscitou o rei, revertendo o tempo. E finalmente diz que Deus quer o fim deste reino, e não há como escapar disso. Após a declaração de ataque da Última Tia ao reino, o rei anunciou uma evacuação em grande escala. Com o alerta de evacuação, os cidadãos começaram a deixar as fronteiras, devido ao aumento dos ataques dos dragões. No entanto, o número de refugiados na capital estava alcançando um nível totalmente novo. Enquanto isso, todos estavam preocupados, mas o rei não se importava, pois acreditava que a sobrevivência dos humanos era uma causa perdida, já que Última Tia havia declarado seu ataque à humanidade. Por outro lado, Última Tia está preocupada com as mortes de Grinwelt, de Sas e Tenhuag Taf, por assassinos desconhecidos, juntamente com a morte do dragão superior Dornia nas mãos da filha de Femot, a princesa Starlia. Para vingar a morte de Dornia, Última Tia envia os dragões superiores Tarik Tra e Outro Voltekamui para matar Starlia. Ela também despacha o dragão superior Voltekamui para investigar as outras mortes. Enquanto isso, Ragna sonha com uma memória futura, onde ele foi capturado pelos dragões superiores. Nesse sonho, Ultimate ficou tão impressionada com Ragna que começou a transformá-lo em um dragão. Ela revelou que todos os dragões superiores foram uma vez humanos e que todos foram transformados em dragões por Última Tia. Amedrontado pelo pesadelo, Ragna acorda, enojado com Última Tia.
Ela finge que seus massacres foram uma bondade para os humanos, apesar de ser o dragão vivo mais forte. Crimson decide que é vital que ela morra a seguir, enquanto eles decidem ir para a cidade capital. Ao chegar na cidade capital, Ragna descobre que, sem Léo, ele realmente sofre de um medo de multidões. Enquanto isso, Crimson está confusa, pois esperava que a cidade estivesse transbordando com 2 milhões de refugiados. No entanto, a cidade estava mal cheia, o que significa que os dragões superiores já haviam começado a matar humanos em grande número, usando um método desconhecido que não chama atenção. Para investigar mais, Crimson deixa Ragna com seu slime. Ela ordena a Ragna que não converse com ninguém e, definitivamente, não faça nada imprudente, caso aviste Ultimatia. Depois de um tempo, Crimson visita Golem, seu servo que se infiltrou no exército como Coronel Rowan, e a mutante Quimera, para informá-los que Ragna tentará assassinar Ultimate. Enquanto isso, Ragna testemunha o exército desfilando com cadáveres de dragões, como prova de que estão vencendo a guerra. Mas ele sabe que isso é propaganda, para manter os cidadãos pacificados. Durante esta parada, ele de repente avista a Ultimate no meio da multidão. Ele luta contra o impulso de enfrentá-la pessoalmente, já que havia prometido não fazer isso. No entanto, devido a conter sua raiva, o rosto de Ragna ficou vermelho, o que chamou a atenção da Ultimate A. Enquanto isso, Crimson explica seus planos para Ragna e Ultimate A com seus aliados. Um de seus aliados acha que é imprudente desafiar Ultimate A por causa de sua mágica de controle do tempo. Em resposta, Crimson os tranquiliza, pois acredita que Ragna é capaz de derrotar Ultimate. Enquanto isso, Ragna encontra Ultimatia e luta com a dúvida se deve ou não enfrentá-la. Enquanto os capangas de Crimson discutem sobre quem é melhor que quem, o capanga masculino mostra a Crimson uma gravação dos poderes de controle do tempo de Ultimatia. Após analisar as gravações de perto, Crimson revela que sabe um jeito de contornar a magia de controle do tempo de Ultimatia. De volta a Ragna, Slime ajuda Ragna a controlar seu impulso de lutar contra Ultimatia, dizendo a Ultimatia A para não se importar com Ragna. Além disso, o garoto que acompanha a tia Última diz a Ragna e Slime que ela está ajudando-o a encontrar seus pais. Isso deixa Ragna perplexo, pois ele não consegue acreditar que um dragão superior está ajudando um humano. De repente, o dragão superior, Nebulum, chega e lança um olhar maldoso para Ragna. Enquanto isso, um dos capangas do Crimson percebe que a Ultimatia não pode pausar e rebobinar o tempo. Isso, ao mesmo tempo, lhe rende elogios do Crimson. Com isso, o Crimson acredita que Ragna pode explorar essa fraqueza para matar a Ultimatia em um confronto 1 a 1. Após fazer essa descoberta, Crimson pede a seus capangas que ajudem Ragna, afastando os amigos de Ultimate A, Nebulin e Borgels. Enquanto isso, após refletir sobre sua decisão de deixar Ultimatia em paz, Ragna pede a Slime que entre em contato com Crimson e informe que o encontrou na cidade. De volta a Crimson. Crimson reflete sobre a má vontade de seu capanga em relação a Ragna, pois ele sente que Ragna está sob o domínio de suas mãos. No entanto, quando Slime o informa, através do dispositivo, sobre a traição de Ragna, Crimson fica chocado. Enquanto isso, Ultimatia e Nebulin ajudam o menino a encontrar sua família. Ela agradece a Nebulin por sua ajuda. Observando de longe, Ragna ouve Ultimatia dizer a Nebulin que a família do garoto irá perecer em breve. Isso confirma a crença de Ragna de que todos os dragões superiores são ameaças. Enfurecido, Ragna confronta os dois e assassina Nebulin diante dos olhos de Ultimatia. Agora, com Ultimatia sozinha, ele revela suas intenções de matá-la também, e os dois se envolvem em uma luta. Por outro lado, Crimson e os outros sentem o poder de Ragna, enquanto ele usa seu conhecimento do futuro para lutar de igual para igual com Ultimatia, apesar das habilidades dela de Rewind Time. Além disso, durante o desfile, Ragna começa a ter uma continuação de seu sonho, onde ele vê o futuro Ragna se esfateando com uma espada Silverine, a fim de evitar se tornar um membro dos dragões superiores. No sonho, pensando que Ragna havia perecido, Ultimeia pede a Desus que ajude. Os outros retornam aos céus usando seu vento. De repente, Slime, Crimson e Golem chegam. Crimson observa o corpo de Ragna, percebendo que ele havia congelado seu coração para evitar se tornar um membro da linhagem do dragão. Vendo seu ódio por dragões, Crimson diz a Golem para pegar Ragna e voltar à base deles. De volta ao presente, Crimson está enfurecido porque Ragna foi contra seus planos. Enquanto isso, um de seus capangas relata o progresso de Ragna na luta. Enquanto Ragna batalha contra a Ultimatia, Nebulin intervém, revelando que ele não havia morrido e que mal sobreviveu ao ataque de Ragna. Antes que Ultimatia pereça, ela usa sua carta na manga, a técnica de manipulação do tempo, para escapar da fúria de Ragna. Para salvar sua pele, ela retrocede no tempo, até o momento em que Ragna estava assistindo ao desfile. Nesse exato momento, Ultimatia usa sua habilidade de parar o tempo e diz a Ragna o quanto ele é uma ameaça para ela. Além disso, ela questiona por que ele tem um ódio profundo por ela, apesar de não terem uma longa história juntos. Depois de um tempo, Ultimatia fica chocada ao notar Ragna se mover em parada do tempo. Mas, antes que ela pudesse investigar mais a fundo, Nebulin ataca Ragna com uma chuva de socos. Vendo que Ragna não desviou do ataque de Nebulin, Ultimate A pensa que era sua imaginação pregando peças nela. Então, ela pede a Nebulin que pare de atacar, já que a emissão de Silverine de Ragna estava prejudicando-o. Além disso, Ultimatia revela que o corpo de Ragna ainda não foi afetado por seus golpes. Ela acredita que eles precisarão de magia de destruição mundial para ferir Ragna. Lembrando que o Rei Femod tinha um ataque de proteção solar. Ultima a designa um de seus aliados para falar com o Rei Femod.
Além disso, Ultimatia também revela seus planos para lidar com os aliados de Ragna, depois que eles derrotaram Ragna durante sua congelação do tempo. De repente, Ragna acorda e se aproxima de Ultimatia, como se a parada do tempo não tivesse efeito sobre ele. Assustada, ela não sabe como ele está se movendo, já que só permite que pessoas que compartilham sangue com ela se movam em seu tempo fechado. Para proteger Ultimatia, Nebulin usa sua barreira mais forte. Porém, isso não tem efeito, pois Ragna quebra a barreira facilmente com a cabeça. Antes de Ragna acabar com os dois, Ragna cai no chão devido ao uso excessivo de seus poderes futuros. Enquanto ele começa a sangrar pelos olhos e pelo nariz para matar Ragna o mais rápido possível, os dragões superiores forçam o Rei Femed a usar o raio de luz solar para eliminar Ragna. No entanto, o feixe não funciona, pois Crimson e seu aliado aparecem ao lado de Ragna. Ao chegar ao campo de batalha, Crimson olha para Ragna com decepção por desobedecer suas ordens. Vendo que mais aliados haviam entrado em campo de batalha, Borgios implora a Ultimate A que use sua habilidade de parar o tempo. Mas, como ela havia sido marcada pela visão de Ragna quebrando as regras de seu congelamento do tempo, ela começa a hesitar. Vendo que Ultimatia estava tremendo, Crimson percebe que deve intensificar seus esforços e quebrar a moral de Ultimatia. E, por essa razão, Crimson detona várias bombas pelo Reino Lese. Ao fazer isso, Crimson expõe o falso senso de segurança de Ultimatia para o povo do reino. Ele tenta contar com Ultimatia usando seu poder restante para retroceder no tempo e consertar a situação. No entanto, antes que Ultimatia pudesse usar sua reversão do tempo, Nebulin avisa a Ultimatia para não usar sua energia restante. Vendo que Nebulin havia estragado seu plano, Crimson decide recuar e se encontra com Golem, que estava posicionado nas proximidades. Ao encontrar Golem, Crimson o repreende por suas falhas em relação ao plano. Como Golem não havia colocado as bombas na torre do relógio antes de se retirar para a dimensão oculta, Crimson ordena a Golem que monitore os movimentos do Leão de Sangue e que se desfaça do corpo de alguém. Enquanto isso, Nebulon sente que falhou terrivelmente com Ultimatia. Ele começa a ter um flashback, no qual se lembra de uma reunião com Borgios sobre maturação e sua relação com a linhagem deles. De acordo com o flashback, Borgios revela que Nebulon servirá como a espinadeira do progenitor um dia, e deve se orgulhar desse status. De volta ao presente, Nebulin ativa seus poderes e planeja encontrar Crimson e Ragna, a fim de destruí-los em nome de seu mestre. Ao perceber que um simples dragão superior estava desafiando sua dimensão oculta, Crimson acha isso risível e está confiante de que Nebulin não conseguirá encontrá-lo, nem a seus aliados, devido à forma como ele construiu o espaço. No entanto, de repente, Ragna desperta e quer acabar com o Ultimate de uma vez por todas. Ele começa a emitir Silverine. Ao ver que o Silverine de Ragna estava rachando seu espaço, Crimson ordena a Chimera que o subjugue. Mas, infelizmente, uma rachadura permite que Nebulon detecte Crimson. Após ser avistado, Crimson tenta desesperadamente fugir da área. Ele ordena a Golem que atire em Nebulin, levando a um confronto entre todas as facções. Em outro lugar, a princesa Starlia Lessé é informada de que pessoas entraram através de seu círculo de teletransporte subterrâneo. Aparentemente, Crimson e Ragna conseguiram escapar, mas acabaram no forte desta princesa. O conselheiro dela, Isaac, a informa que Ragna está recebendo tratamento médico, enquanto Crimson promete responder a qualquer pergunta que eles tenham para eles. Ao se encontrar com a princesa Starlia, Crimson lembra do fantástico poder de batalha de Starlia e de suas limitações, envolvendo sua falta de braços. Além disso, Crimson detestava Starlia, porque era difícil enganá-la sobre assuntos, já que ela tinha um olhar talentoso que podia perceber a aura. Além disso, Crimson contempla o que fazer e acredita que seria melhor cooperar com Starlia, já que seus objetivos estavam alinhados. No entanto, após dedicar um tempo para refletir, Crimson percebe que pode enganar Starlia com sua manipulação de aura. Então, ele revela seu olho de dragão a Starlia. Durante a interrogação de Crimson, Starlia tem um flashback em que ela teve uma reunião com o Tenente-General Pereiro. Aparentemente, Starlia matou Pereiro porque ele estava tramando um golpe de estado com um país vizinho. Além disso, ela sabia que ele estava conspirando contra seu povo, graças às suas habilidades de percepção de aura. No presente, Crimson executa uma estratégia que lhe permitirá enganar Starlia e evitar sua habilidade. Apesar de oferecer uma história convincente, Starlia consegue perceber as mentiras e verdades de Crimson, revelando como ela desmascarou as mentiras dele. Starlia explica suas habilidades em maior detalhe para Crimson. Ela revela que, enquanto a cor da aura de Crimson se tornava azul, ele estava dizendo a verdade. E, quando a aura se tornava vermelha, ele estava mentindo. No entanto, como a cor da aura de Crimson era azul, Starlia sente algo suspeito vindo dele. Ela diz a Crimson que percebe uma massa negra de morte emanando dele. Após receber vibrações negativas de Crimson, Starlia ordena a seus homens que desembainhem suas espadas. Como Crimson era imortal, ele aceita seu destino, mas Ragna intervém para salvá-lo. Ao ver Ragna, o Risossauro Rex, Starlia começa a perder a compostura, pois agora havia encontrado seu marido, Dowie. Na verdade, Starlia via Ragna como uma espada andante, com braços e pernas, e aparentemente ela tinha uma queda por espadas andantes. Enquanto está completamente sem palavras, Starlia tem uma lembrança envolvendo sua tutora, Nazarena. Aparentemente, Nazarena informa Starlia que ela não está mais de castigo e deve retornar ao castelo. Castelo. Devido a Starlia dedicar tempo às suas atividades de escritora, Nazarena disse que seu noivado foi cancelado. Além disso, Nazarena está preocupada, pois não colherá os frutos por ajudar Starlia a se casar com alguém no presente.
Enquanto isso, Starlia está apaixonada por Ragna. Ragna lhes diz que ele e Crimson estão dispostos a cooperar para decidir o destino de Ragna e Crimson. Uma das pessoas de Starlia tranca Crimson e Ragna em uma cela. Enquanto isso, eles pensavam sobre seu curso de ação. Com tempo de sobra, Ragna e Crimson usaram esse tempo para discutir suas preocupações um com o outro. Depois de um tempo, Crimson restaura Slime e dá a Ragna um resumo da situação em que estão. Enquanto isso, Starlia ainda está imersa em seus pensamentos, fantasiando uma história inteira de fã com seu marido, Dowie. Vendo Crimson completamente perdida em seus pensamentos, Nazarena, em tom de brincadeira, dá um soco leve em Starlia e diz que ela se tornou incompetente por ter se apaixonado por Ragna. Além disso, Nazarena diz a Starlia que é bom que ela tenha encontrado alguém para amar e a lembra de suas conquistas. Embora seja maravilhoso que ela esteja apaixonada, Nazarena diz que ela deve lembrar de cumprir suas obrigações de liderança. Reassegurando Nazarena, Starlia promete honrar seu status e afirma que não irá falhar com aqueles que confiam suas vidas a ela. Enquanto isso, Última Tia se desculpa com sua deusa por suas falhas. E sua deusa, que por acaso é sua irmã, pergunta a ela por que ela não conseguiu proteger sua última. Tia acorda do pesadelo e percebe que seus poderes não são tão grandiosos quanto costumavam ser. Enquanto isso, Starlia realiza uma reunião, onde Christopher e Shin relatam a Starlia sobre a atividade dos dragões que está ocorrendo na área próxima. Além disso, Starlia se pergunta o que o dragão superior está planejando e pergunta à sua subordinada, Maiorca, por atualizações sobre o círculo de teletransporte. Em resposta, Maiorca diz a Fu que complete o círculo em um dia, durante a reunião. De repente, Ragna e Crimson chegam à reunião. Starlia ainda está apaixonada por Ragna. Para ajudar Starlia, Crimson promete fornecer a Starlia e seus aliados Ragna, que é capaz de derrotar os dragões superiores. Apesar de estar loucamente apaixonada por Ragna, Starlia não confia nem um pouco em Crimson e se recusa a trabalhar com eles para conquistar a confiança de Starlia. Crimson encarrega Ragna de convencer Ragna, já que ela já tinha uma queda por ele, e seria mais fácil se Ragna a convencesse. Depois que Ragna garantiu o ódio de Crimson em relação aos dragões, Starlia aceita a ajuda deles. Mas ela lembra a Crimson que ele só poderá contar com ela para informações e que ela ficará encarregada do planejamento. Enquanto isso, Voltekomui visita Ultimate, que ainda está chocada por não conseguir manipular o tempo como costumava. Para confortar a Ultimate, a Voltekamui traz a ela a cabeça do homem que matou Destroys e tenta confortar a Ultimate. Ao ver a cabeça do homem decapitado, Ultimate se recusa a ouvir Voltekamui, pois se sentiu desconfortável com o fato de que o homem decapitado havia sido morto de forma dolorosa. Além disso, Voltekamui apresenta a ela uma lâmina prateada, lembrando-a de Ragna, para ajudá-la a entender por que estava perdendo seus poderes. Voltekamui explica que a Suprema não consegue controlar o tempo, porque se sente derrotada. Para restaurar seu controle sobre isso, ela deve esquecer seu medo de Ragna. Inicialmente, Ultimate A se recusa a ordenar que Voltekamui mate Ragna, pois ela queria priorizar a destruição do Reino Lessei, para moldar o mundo de acordo com os desejos de seu deus. No entanto, após algumas insistências, Ultimate A cede a espada Silverine e pede a Voltekamui que traga a ela as cabeças de Ragna e Crimson. Após Ultimate a ter expressado sua vontade de se vingar de Ragna e Crimson, os dois se reuniram com os outros dragões superiores. Mais tarde, Ragna demonstra e explica seus princípios Silverine a Starlia, que não consegue entender devido ao carisma divino de Ragna. Para se distrair de Ragna, Starlia pede a seus subordinados que tragam todas as suas armas para Ragna, para que ele possa infundi-las com seu Silverine. Enquanto infunde as armas dos homens de Starlia com Silverine, Ragna recorda uma conversa que teve com Crimson. Aparentemente, Crimson havia sugerido a Ragna que infundisse suas armas com metade de seu Silverine e guardasse a outra metade para si mesmo. Isso permitirá que eles não fiquem completamente dependentes das forças do Reino Lessei. Após infundir mais armas aos guerreiros, cortamos para alguns dos subordinados altamente habilidosos de Starlia, que estão conversando entre si sobre a situação. Aparentemente, dois deles estão chateados, enquanto um guerreiro chamado Chris diz que está bem com o processo de infusão, já que ele obteve uma arma poderosa a partir disso. Além disso, Chris argumenta que Ragna é um guerreiro talentoso, enquanto o outro subordinado pensa de forma diferente. Um camarada chamado Shin desafia Ragna várias vezes para provar seu valor, mas a cada vez ele acaba levando a pior. Enquanto isso, dois guerreiros gêmeos se aproximam de Ragna e lhe apresentam suas armas, para infundir suas balas com Silverine. De repente, Slime aparece e comete um erro grave ao zombar das garotas por parecerem dragões. Para punir Slime, as gêmeas o escoltam até um local não revelado e compartilham com ele um pouco de seu trauma passado. Além disso, eles torturam Slime, colocando fogos de artifício em seu traseiro como punição. Enquanto isso, outro grupo de subordinados parece estar tendo dificuldades com a tarefa do seu círculo de teletransporte. Depois de um tempo, um deles avista Crimson e pergunta por que ele está aqui. Em resposta, Crimson reconhece as dificuldades deles com essa tarefa e argumenta que pode ajudá-los a superar essa provação com suas contribuições. Por outro lado, Outo e os outros dragões superiores estão discutindo o que devem alcançar com este plano deles, para cumprir a promessa com Última Tia. Voltekamui diz que planeja cuidar de Ragna e seus amigos pessoalmente. Então, Outo e ele discutem um pouco sobre isso. Após um tempo, Nebulin intervém e diz que Ragna e seus amigos virão até eles por conta própria e que não há necessidade de se preocupar com isso. Ao ver Nebulon, Outo elogia Nebulin por sua maturidade e diz ao Voltekamui que ele deve agir mais como ele.
Além disso, Outto informa a Ultimateia que pode contar com ela para a fase de destruição do país do plano. No entanto, Outto não planeja matar os humanos de forma misericordiosa, como Ultimatia queria. Desde que Ultimatia começou a quebrar Ultima, Tia diz que está bem em matar humanos, desde que Outto consiga cumprir a missão. Para garantir que todos cumpram suas tarefas, Taratectra interrompe, dizendo a seus camaradas que cumpram seus deveres e não falem como os outros que perderam ao longo do caminho. Enquanto isso, Ayaki pergunta a Starlia se Crimson estava dizendo a verdade sobre ele e Ragna terem derrotado vários dragões superiores. Em resposta, Starlia diz a Ike para não prestar muita atenção em Crimson, já que ela acredita que ele gosta de espalhar mentiras em meio às suas afirmações verdadeiras. No entanto, Ayaki menciona a afirmação de Crimson sobre os dragões superiores serem humanos, e Starlia confirma a afirmação de Crimson, ao declarar que vários soldados que trabalham para ela possuem características não humanas. À medida que Starlia confirma a afirmação de Crimson, Ikki fica perplexo com essa revelação. Mas Starlia diz que não faz diferença se seus inimigos costumavam ser humanos. É importante que ele dê o seu melhor na luta que se aproxima e sobreviva. Enquanto isso, Crimson e Ragna discutem se Ragna acredita que tem o poder para derrotar Volter Valtemoy. Após analisar a si mesmo, Ragna diz que pode não estar pronto para enfrentá-lo. Crimson responde que está feliz em ouvir isso, considerando que Woki Kamui é um dragão superior que superou suas limitações. Enquanto isso, Ikki esbarra em Fu. Fu informa a Ikki que Crimson ajudou seu grupo a melhorar seu círculo mágico. Ao mesmo tempo, os gêmeos chegam à cela de Ragna, com Slime, que parece machucado e ferido. Após um tempo, Crimson também aparece e Ragna lhe diz que está em sua cela porque isso o ajuda a permanecer calmo. Além disso, Ragna diz que salvou a maior parte de seu poder de Silverine para as lutas que estão por vir. Para incumbir Ragna de uma última tarefa, Crimson diz a ele para roubar uma das espadas de Starlia, infundir Silverine nela e seguir bem fundo no subsolo para evitar a suspeita de seus soldados. Depois de um tempo, Crimson tira Slime de seu estado depressivo e diz a ele para monitorar Ragna. Antes que Crimson possa fazer algumas intervenções, Starlia chega e ele se justifica, dizendo que está apenas brincando, planejando tirar um cochilo e que não causou problemas. Depois de se encontrar com Ragna e Crimson, Starlia diz a Ragna para segui-la, assim ele pode escolher uma arma. Acompanhando, Starlia diz que planeja ficar com os Solarianos após a batalha que se aproxima. Para manter a paz, ela planeja se tornar membro da Igreja Solariana e também um dragão devastador. Ao fazer isso, Starlia espera que os Solarianos protejam seu povo. No entanto, se ela morrer na luta, ela quer que Ragna se torne um flagelador dragão e lidere seu povo em seu lugar. Ao ouvir o pedido de Starlia, Ragna recusa a oferta de Starlia, o que deixa Starlia chateada. Para lembrar Ragna de suas palavras, Starlia o recorda sobre sua promessa de segui-la e diz que ele obedecerá suas ordens. Após um tempo, Ragna infunde a maior parte de seu Silverine em cada espada e diz a Starlia que promete mantê-la segura. Por outro lado, Outto Zora e vários dragões causam caos no Palácio Real. Após provocar uma agitação no equilíbrio, Outto e Taratectra chegam à base de Starlia, onde Tarik Treta tenta se infiltrar, mas falha. Após a tentativa de infiltração fracassada, Ragna saiu da base para enfrentar Taratectra. Ele caminhava friamente, com duas espadas Silverine em suas mãos. Enquanto isso, as forças de Starlia aguardam a entrada das forças de Outto Zora em sua base. Para a surpresa deles, vários humanos entram no edifício e imploram às forças de Starlia que os protejam. O líder, Ike, recorda os avisos de Crimson sobre os poderes de fabricação de drogas e hipnotização de Uto. Ele diz a todos para manterem a guarda alta enquanto os humanos avançam e os atacam. Após um tempo, Starlia chega e ajuda seus companheiros com a ameaça humana. Durante a confusão, ela anuncia que devem apenas proteger os humanos sob seus cuidados e seus colegas soldados. Ela considera todos os outros uma ameaça e os matará pessoalmente, se necessário. Além disso, Starlia confia a Ike a proteção da base e pede a Greya, Hazela, Chris e Nazarena que a acompanhem até a floresta. Em outro lugar, Outto está empolgado com a determinação de Starlia e não consegue esperar para enfrentá-la em breve. Enquanto o Crimson recorda o talento superior do dragão e como isso é medido pela duração de sua maturação. Se eles levam um curto período de tempo para amadurecer, então se tornarão mais poderosos como resultado. Durante sua luta com Ragna, Tarat Tora admite que lhe falta talento, mas ele compensou isso com os anos de experiência que adquiriu quando era humano. Durante a batalha, Ragna observa que é difícil para ele desferir um golpe decisivo em Tarat Tora. Assim, ele examina Tarat Tora mais a fundo e acredita que precisará usar uma grande quantidade de Silverine para feri-lo. Depois de um tempo, Ragna planeja canalizar todo o seu poder em sua espada e espera que isso resolva a situação. Enquanto isso, Greya Hersawa e os membros da unidade aérea patrulham a floresta de cima, e eles comunicam suas descobertas aos seus camaradas. Eles observam como não conseguem detectar o paradeiro de Outto. Simultaneamente, os gêmeos informam Starlia que muitos dragões estão se dirigindo para a entrada leste da base e podem estar antecipando seu próximo movimento. Em resposta, Starlia diz que está tudo bem, enquanto Outto elogia suas forças pelo esforço contra seu exército humano. Depois de um tempo, Outto verifica Tarat Tora, porque está levemente preocupado com ele. Outto sente que está se concentrando demais nele. Tarat Tectra diz a Outto para não se preocupar, já que acredita que derrotou Ragna. No entanto, Outto questiona Taratec Tora mais a fundo sobre Ragna, para ver se ele é o ceifador que atacou Ultimate A. Outto acredita que Ultimate A não será derrotado por um fraco como esse. Taratec Tora acredita que Ragna não é o mesmo cara. No entanto, ele diz que o Reaper pode estar presente no campo de batalha, em algum lugar, para acabar com Ragna.
Taratetora tenta matá-lo, mas Ragna desperta e desvia de seu ataque. De repente, dragões inferiores chegam para enfraquecer Ragna, mas Taratetora argumenta que Ragna não é uma prioridade para ele, e sente que esses dragões inferiores serão suficientes para derrotá-lo. Após acreditar que Ragna era apenas um fraco, Taratetora se dirige a Otto e pede a Otto novas ordens para designar Territora a outro trabalho. Otto diz a Taratetora que ele quer que visite a localização de Starlia e aniquile-a, junto com suas forças com seu ataque de canhão. Ao ouvir que Starlia estava em apuros, Ragna tenta impedir Taratetora, mas ele é dominado pelo poder combinado do dragão inferior. Felizmente, Shin e Garm chegam para oferecer assistência e conselhos. Em vez de agradecer aos dois pela ajuda, Ragna lhes diz para saírem e argumenta que ele pode lidar com os dragões inferiores e Taratetora sozinho, irritando Shin. Sentindo-se ofendido, Shin desafia Ragna para um duelo. Para a surpresa de Ragna, naquele exato momento, Shin teve uma lembrança, na qual ele estava em um encontro, 4 dias antes da chegada de Ragna e Crimson à base de Starlia. Em sua lembrança, Starlia informou suas forças que elas deveriam evitar problemas com os dragões superiores. Aparentemente, Shin considerou os métodos de Starlia como covardes. Isso levou Starlia a colocar Shin em seu lugar. Além disso, Starlia anunciou seus planos pós-batalha para seus soldados. Após uma conversa sincera com um ex-companheiro, Shin menciona que 120 soldados decidiram ficar ao lado de Starlia. De volta ao presente, Shin faz um discurso reflexivo para Ragna sobre os motivos dele e dos outros para lutar. Além disso, ele diz a Ragna que não se importa com suas motivações ou sua força. Após se abrir para Ragna, Shin se aproxima de Graham. Graham o atualiza sobre a situação deles. Além disso, Graham diz que gostaria de continuar ajudando a todos nessa luta e alcançar uma força maior. Após discutir com Slime por um tempo, Shin e Graham planejam parar Taratetora. Em outro lugar, Starlia planeja usar seus poderes para transformar a floresta em seu território. Simultaneamente, os camaradas de Starlia a atualizam sobre suas descobertas e sucessos. Por outro lado, Otto reconhece as forças de Starlia e percebe que ela está tramando algo com um círculo de absorção mágica. Além disso, o plano de Starlia o lembra de seus dias solarianos. Ele revela que os solarianos queriam usar a magia dos dragões para fins de batalha, e acha as necessidades de Starlia a respeito disso fascinantes. De volta a Starlia, mesmo que os dragões não emitam auras, Starlia ainda consegue reconhecer os dragões, pois eles aparecem como massas negras para ela. Depois de um tempo, Starlia percebe que Utto sabe sobre seu plano, e ela entra em pânico. Em pânico, Starlia ordena às suas tropas que fiquem atentas a anomalias. De repente, vários dragões atacam ela e seu esquadrão durante essa investida. À medida que os dragões continuam seu ataque às forças de Starlia, Forças ao Outro assume que o alcance de absorção do círculo mágico de Starlia é de 2 km. Ele se lembra dos avisos de Nebulin sobre um mago chamado Crimson, que possui grande magia de barreira. Além disso, Utto afirma que vencer esta guerra é sem sentido, se Starlia conseguir escapar com sua vida intacta. Para vencer esta batalha a todo custo, Otto planeja obter controle total sobre o círculo de teletransporte mágico de Starlia. Perto da barreira, Ayaka estava de pé com seus homens, enquanto enfrentava problemas. Seus homens estavam caindo rapidamente. Vendo o número de baixas entre seus homens, ele disse às suas tropas restantes que recuassem. Durante toda a confusão, Ultimate faz sua aparição em sua forma de dragão. Todos parecem confusos, pois não conseguem ver nenhum movimento de Ultimate A, mas seus homens estavam caindo, como se Ultimate A os estivesse matando. Durante a confusão, eu, Ike, de repente percebo que o dragão à minha frente estava, na verdade, controlando o tempo. Justo naquele momento, Crimson salta para a linha de fogo com um orbe, como um flashbang, que funciona como um código de trapaça enquanto queima o Ultimate A. Após imobilizar o Ultimate A, Crimson revela que manipulou as funções do orbe, de modo que ele explode quando sente que o tempo parou. Além disso, Crimson diz a Ike que forneceu aos humanos que estavam protegendo armas e um monte de M16 porque eles queriam se juntar à luta. Embora Ike não esteja empolgado com os métodos de Crimson, ele é forçado a concordar, pois era a única esperança deles. Além disso, Crimson diz que Otto sabe sobre a próxima fase do plano de teletransporte deles e está tramando implantar seu exército humano ao redor da base deles, para arruiná-la. Para combater o exército de Otto, Crimson quer colocar suas forças hipnotizadas contra eles. Em outro lugar, Gowron está enfurecido por não conseguir romper uma das barreiras da base. Irritado, ele nota Fu por perto e pede que o leve até o círculo mágico. No entanto, Fu recusa e decide lutar contra Earthbound. Ao ver a postura de Fu, Gowron tem um breve flashback de Starlia discutindo com Fu sobre o requisito mágico do círculo mágico. De volta ao presente, Fu derrota Gowron e rouba sua magia, enquanto situações hilárias acontecem entre Fu e seus camaradas. Crimson observa e fica impressionado com a força de Starlia. De repente, coisas estranhas começam a acontecer na área. Crimson urge Fu e seus camaradas a segui-lo. Confuso, Fu faz várias perguntas a Crimson. Crimson lhe diz que ele deve se concentrar em proteger a barreira. Enquanto isso, Starlius enfrenta os dragões maduros em batalha, enquanto Otto está intrigado com as estranhas táticas de batalha de Starlia. No entanto, os dragões pregam uma peça em Starlia, fazendo com que ela despencasse ao chão. Com Starlia. No chão, Otto elogia Starlia por seus esforços, mas reconhece sua inexperiência. Antes de declarar vitória, Taratetora informa a Otto que 3 homens, a saber, Shin, Gran e Ragna, derrotaram 1/3 de seu exército.
e diz que eles devem abordar esse desenvolvimento. Enquanto isso, Shin e Gran são vistos hesitantes, pois não têm certeza se conseguirão prevalecer. Mas eles começam a notar que Ragna finalmente está começando a aperfeiçoar suas habilidades e está se sentindo confortável com seu poder. No entanto, ele não sabe por quanto tempo conseguirá manter isso. Entretanto, para proteger a todos da morte, ele fará tudo o que puder para derrotar os dragões. Simultaneamente, Alto admite que ele subestimou a situação. Para proteger a todos, Ragna elimina numerosos dragões em um piscar de olhos. Enquanto isso, uma das tropas de Starlia corre em seu auxílio. Ela ordena às tropas que a levem para o noroeste. Durante esse tempo, Otto descobre que Ursh-Gauron e Platinum Tiara não conseguiram a vitória na batalha, o que o deixa perplexo. Além disso, ele pensa sobre as forças de Starlia, suas verdadeiras capacidades e poder de fogo. Confuso, ele pergunta a Tarat Tora quanto tempo levará para se recuperar. Em resposta, ele lhe diz que não levará muito tempo para enfrentar as forças de Starlia. Otto desenvolve uma nova estratégia e a comunica a Tarat Tora. Com o plano em mente, Territora prossegue normalmente e planeja explodir tudo em 5 minutos. Enquanto isso, Shin ajuda Ragna a matar um dragão. Ragna diz a ele para não interferir, mas ele retira sua ordem quando se lembra das palavras de Shin sobre não agir como um herói. Sentindo que estava agindo como um idiota, Ragna se desculpa com Shin e diz que Shin e Gran podem lutar contra os dragões da maneira que quiserem. Em troca, Ragnar revela que planeja proteger os dois e pede que sigam seu exemplo. Enquanto seguem e derrotam dragões sob a liderança de Ragna, Shin e Gran refletem sobre como Ragna está os influenciando. De repente, Otto infecta vários dragões maduros, que estão ao lado de Ragna e seus aliados. Como um contra-ataque, Ragna os derrota de forma fácil e rápida, irritando Shin. Isso acontece porque Ragna não está permitindo que ele ou Gran participem da caçada. No entanto, Ragna diz aos outros para continuarem seguindo-o, apesar da fúria de Shin contra ele. Em outro lugar, Otto está enraivecido, pois Ragna e seus aliados estão matando rapidamente suas forças. Além disso, Otto está confuso com as forças humanas de Starlia e está curioso sobre que tipo de armas elas estão usando. Após algumas reflexões, Otto conclui que alguém mais está liderando esses humanos contra ele. Ele se pergunta se as mesmas pessoas que causaram problemas para Ultimata e os outros estão presentes no campo de batalha. Enquanto isso, no local do círculo de teleportação mágica, Crimson tem um humano lavado cerebralmente, o reprimido Fu e seus aliados. Vendo toda a força sobrecarregada, Crimson lhes diz que agora ele vai assumir o Círculo Mágico. Além disso, Crimson revela suas intenções para o Círculo Mágico, que se alinha com as necessidades deles. No entanto, ele não quer trazer pessoas que ele sente que seriam um peso morto. Ao ouvir sobre a condição de Crimson, todos começam a concordar com ele. Mas Fu percebe que algo está errado com todos e confronta Crimson sobre isso. Para tranquilizar Fu, Crimson garante que não há nada de errado com seus amigos e que está tudo bem. Enquanto isso, Otto reflete se Ragna é o Reaper, já que ele sabe que a pessoa responsável pelo bombardeio do Capitol está aqui. Assustado? Por fim, Volta contempla se deve informar Voltekamui que o ceifador está aqui. No entanto, ele hesita, porque sabe que Starlia tem aliados que possuem coisas que rivalizam com dragões superiores. Portanto, ele estaria enviando Voltekamui para a morte. Enquanto isso, as tropas de Starlia avançam para o noroeste. Racela nota Greia devorando vários dragões maduros. Ao ver Racela, Greia entrega a ela um pouco de carne de dragão e diz que são as únicas que sobreviveram em sua unidade. Amedrontadas, Racela e Greia planejam sua reação. Vingança. De volta ao círculo de teleportação mágica, Crimson se beija com Fu, e de repente, Fu percebe que não consegue se mover, pois a voz de Crimson estava infiltrando sua mente. Devagar, durante esse tempo, Crimson fala sem parar sobre querer ser amado por muitos, antes de seduzir Fu a ativar o círculo mágico para ele. Antes de Fu ativar o círculo mágico, Majo chama Fu e diz para ele não obedecer a Crimson. De repente, um dos homens de Crimson atira em Majo, causando pânico em todos. Com o pânico surgindo, Fu tenta ajudar Majo, mas Crimson o imobiliza no chão, ao perceber que sua magia de hipnose estava perdendo o controle sobre os outros. Em pânico, Crimson ameaça matar os Tarmatogdes restantes, se eles não obedecerem e ativarem o círculo. Não querendo que seus amigos perecessem, Fu diz a Crimson que ativará o círculo. De repente, Majo recebe um aumento de poder, surpreendendo Crimson. Crimson então ordena que os humanos hipnotizados atirem em Majo, mas seus disparos se mostram ineficazes contra ela. Para combater Crimson, Majo usa seus poderes para teletransportar Crimson e seus humanos para longe do círculo. Após exaurir muitos de seus poderes, Majo desmaia. Fu e seus amigos correm para ajudá-la. Enquanto isso, Crimson e seus humanos caem do céu. Ele não consegue acreditar que Majo tem magia de teletransporte dentro de seu corpo. Chateado por ter perdido a oportunidade de obter tropas notáveis sob seu domínio, Crimson e seus humanos, que foram lavados cerebralmente, caem do céu, enquanto estão a poucos momentos de se espatifar no chão. Por outro lado, Otto Zora ainda contempla se é uma ótima ideia ter Voltekamui chegando ao campo de batalha ou não. Nesse exato momento, ele se pergunta por que o ceifador, Ragna, e seu afiliado Crimson estão ajudando as forças de Starlia. Confuso, ele especula várias coisas que Crimson poderia ganhar ao apoiar as forças de Starlia. No final, Otto acredita que está competindo em uma corrida com Crimson, para ver quem consegue alcançar seu objetivo primeiro. Com uma corrida em mente, Otto está confiante de que irá matar Starlia, mas antes que Crimson possa alcançar seu objetivo, enquanto isso, Crimson está deitado no chão, sem poder. Com seu corpo no chão, Crimson espera que Ragna consiga escapar com aliados dignos e que Starlia pereça na batalha.
Enquanto isso, na luta entre o grupo de Starlia e os dragões maduros de Outto, o comandante ainda segura a Starlia em suas costas. Ele encoraja as tropas restantes a continuarem lutando. Após se reunirem com o comandante, os gêmeos oferecem ajuda a esses soldados. Starlia espera que possam continuar a sobrecarregar os dragões. Enquanto é transportada, Starlia recorda as palavras de Crimson sobre por que ela não deveria subestimar dragões superiores. Enquanto os gêmeos examinam o campo de batalha onde Ragna lutou contra a Terra Tetora, Starlia reflete sobre outras informações que Crimson lhe transmitiu a respeito da habilidade ocular de Utto e seu alcance. Com essas informações, Starlia sente que conseguiu restringir a localização de Utto. Por outro lado, Utto eleva os níveis de insanidade de seu exército de dragões com seus poderes. Embora eles se tornem inúteis para ele em 10 minutos, ele acredita que eles cumprirão a missão a tempo. Além disso, Utto especula sobre como Starlia lidará com esse aumento nos níveis de insanidade. Enquanto isso, Starlia e suas forças se preparam e seguem em direção à localização de Outto, pois planejam atacá-lo com um golpe que usaram para derrotar um dragão superior do passado. Após perceber que alguém estava se aproximando dele, Outto se levanta de seu assento e começa a espalhar uma toxina mortal no ar. À medida que Starlia e suas tropas se aproximam dele, Outto recebe em sua mente uma imagem de uma mulher humana chamada Lacutia. De repente, Nazarena aparece atrás de Outto e corta sua cabeça, além do braço que ele estava usando para espalhar a toxina mortal. No entanto, Outto permanece impassível diante do ataque de Nazarena, fazendo com que ela se pergunte o que estava acontecendo diante de seus olhos. Confusa, Nazarena deixa Outto sozinho, pois sente que já cumpriu seu papel nesta guerra. Com a localização de Outto comprometida, Starlia e seus aliados correm para o local de Outto, já que ela está satisfeita com a tentativa de Nazarena. Isso convenceu-a a dizer aos outros para não prosseguirem com seu ataque final. Além disso, Starlia sente que a verdadeira Zora está a 100 metros de profundidade. Usando seus poderes, ela arrasta Outto para a superfície e diz a Chris que está contando com ele. Enquanto isso, Outto reflete sobre sua vida humana e o tempo que passou com Lacutia. Outto reflete sobre essa estranha sensação que está sentindo. Tarat Tora o avisa sobre os níveis elevados de magia da floresta. Além disso, ele alerta Outto para não deixar os dragões entrarem na floresta. De repente, os dragões da floresta surgem do chão e começam a devorar humanos. Ao ver isso, Outto menciona que não consegue controlá-los, mas percebe que os dragões da floresta também estão atacando seus inimigos. Depois de um tempo, Outto percebe que Borgios recuperou suas habilidades e estava tentando ajudá-los na guerra. No entanto, Outto grita com Borgios por interferir em sua guerra com Starlia, mas ele revoga sua afirmação porque sente que está prestes a fazer algo estúpido. Enquanto isso, Ragna, Gran e Shin continuam massacrando mais dragões. Ao vê-los eliminando os dragões, Tarat Tora os ataca com seu canhão de braço e diz a Otto que ele os aniquilou com seu ataque. Após usar seu canhão de braço, Tarat Tora pergunta a Outto sobre a atualização do estado de Starlia. Usando seu olho, Outto avista Starlia deitada no chão, mas conta a Tarat Tora uma mentira sobre seu estado. Simultaneamente, a Outto não sabe por que está fazendo isso. Ele diz a Tarat Tora para ficar de olho em Ragna, enquanto usa essa oportunidade para contemplar seu comportamento estranho. Depois de um tempo, Outto se aproxima do corpo inconsciente de Starlia e questiona as decisões que tomou na batalha até agora. Depois, ele contempla sua existência humana, com seus subordinados humanos e Lacutia. Durante esse momento, aprendemos que o Otekamui, na verdade, havia assassinado Lacutia e Outto, e se tornou um dos dragões superiores depois. Ao ver Starlia, Outto percebe uma semelhança entre a princesa Lacutia e a princesa Starla. Além disso, Outto afirma que tudo o que ele perdeu durante aquele tempo ressurgiu através desta luta. Depois de um tempo, ele diz a Starlia que adora a batalha deles e elogia ela e suas tropas pelo esforço. Em uma cena do passado, Crimson havia informado Starlia sobre as habilidades de liderança de Lacutia e o passado humano de Outto. No final, Crimson diz a Starlia para não desistir durante sua luta com Outto, pois a determinação deles irá lentamente deixá-lo insano. Depois de um tempo, Outto pergunta a Starlia se ela quer se juntar ao Sangue da Asa, mas Starlia responde e admite que a Outto a superou em muitas categorias. No entanto, ela informa a Outto sobre uma área em que ela o supera. De repente, Starlia libera seu ataque de Arte de Forjar contra Outto, o que o força a se proteger contra uma árvore para proteger Starlia. Vários soldados recuperam o corpo de Starlia, e Chris remove a arma que ela usou para penetrar o corpo de Outto. Depois que Chris empunhou a espada, Starlia ativa sua técnica União do Pensamento para se comunicar com suas tropas restantes. Ela solicita que todos enviem sua energia para a arma Silverine que Chris estava empunhando. Usando a arma, Chris a lança em direção a Tarat Tora. Outto avisa a Tarat Tora para ter cuidado. Em vez de desviar da arma, Tarat Tora dispara seu canhão contra ela, o que resulta em uma explosão massiva. Após a explosão se dissipar, graças à aura de Outto, Tarat Tora sofreu apenas uma lesão leve. Mas, naquele exato instante, Ragna pulou para pegar a arma que Chris havia lançado. Enquanto isso, Shin desperta em uma bolha semelhante à água. Confuso, Shin observa Ragna de dentro da bolha, enquanto Ragna agarra a lâmina de Chris e dispara seu ataque de flecha de caça contra Tarat Tora. Observando de longe, Outto lamenta, enquanto Tarat Tora finalmente morre devido ao ataque. No entanto, antes de morrer, Tarat Tora diz ao Outto que ele se explodiu para evitar morrer instantaneamente com o ataque de Ragna.
Vendo que Tarate Tora ainda tinha um pouco de energia, Otto se culpa por ter dado a Tarate Tora informações falsas, mas Tarate Tora o tranquiliza, dizendo para ele não se preocupar com isso. Além disso, ele diz que eles devem se concentrar em desenvolver uma estratégia que os ajude a prevalecer nesta guerra com Starlia. Antes de morrer, Taratectoras começa a ter uma lembrança do tempo em que era humano, revelando que ele, junto com Otto, tinha laços com a princesa Lakutia. Simultaneamente, Tarate Tora reflete sobre seu longo relacionamento com Otto e espera que ele possa perdoá-lo. A pedido de Tarate Tora, Otto diz a Tarate Tora para usar sua força vital restante para se explodir e garantir a morte de Starlia e dos outros. Antes da enorme explosão, Otto faz sua fuga. Após garantir que Otto havia saído de seu raio de explosão, Taratectora explode, para evitar que a detonação obliterasse tudo. Ragna tenta conter a explosão com seu Silverine Freeze. Apesar de Slime fornecer ajuda a Ragna, Ragna percebe que a explosão de Taratectora é demais para ele. E, de longe, Starlia se pergunta se Ragna consegue evitar que a explosão os atinja. Depois de especular por um tempo, Starlia percebe que sua espada pode estar segurando Ragna e começa a se culpar por isso. Além disso, ela reflete sobre todos os soldados que perdeu e aqueles que sobreviveram durante esta guerra. Para ajudar Ragna a impedir a explosão, Starlia usa suas habilidades para conceder a Ragna mais poder, pois ela queria evitar que mais vítimas morressem. Depois de um tempo, ela informa Ragna que tem tropas protegendo-a enquanto desempenha essa função. Embora a força de Terrate Tora sobrepuje, Starlia e Ragna aumentam a intensidade e, finalmente, conseguem neutralizar o ataque de Terrate Tora. Após neutralizar a explosão de Taratete Tora, Starlia percebe que o Ragna atual é forte por causa de seu contraparte futuro. Ela compartilha suas preocupações sobre o Ragna do futuro, uma vez que Ragna havia emprestado muito poder de seu eu futuro. Em resposta, o Ragna atual agradece a Starlia por se preocupar com o Ragna do futuro. Enquanto isso, Starlia agradece a Ragna por sua ajuda e implora para que ele abandone Crimson e se junte ao seu exército. Antes que Ragna pudesse responder, Ragna desmaia. Enquanto isso, Chris e os outros verificam como está Starlia, e ela está grata por a guerra ter terminado. Depois de descansar por um tempo, os companheiros de Fu informam que o círculo de teletransportação mágica está pronto para uso. É então que Ragna acorda, após um longo período desmaiado. No entanto, antes que nossos humanos celebrassem sua vitória contra Otto e Taratectra, Voltekamui chega e assassina Starlia e suas forças. Depois, Voltekamui volta sua atenção para Ragna e se prepara para entrar em combate. Enquanto Ragna e Voltekamui se enfrentam, recebemos um flashback com Ragna e Crimson. Nesse momento, Crimson informa Ragna sobre as poderosas 6 garras de Voltekamui e a espada demoníaca da dupla presa. Além disso, ele revela a Ragna sobre a linhagem Garras, que está unida através de espadas e artes marciais. Além disso, ele afirma que um foragido assassinou um deles no passado e roubou uma das espadas demoníacas. Além disso, ele revela que Voltekamui era um foragido e que ele assassinou alguém em seu passado humano e roubou uma das espadas demoníacas. Além disso, Crimson avisa Ragna que ele não deve se envolver com Voltekamui e que só deve lutar contra ele uma vez que Ultimatá morra. Apesar dos avisos de Crimson, Ragna diz: "Não, eu venceria", e imediatamente é humilhado, pois Voltekamui o força ao chão. Sentindo-se sem esperança, Ragna começa a sonhar, enquanto se encontra em uma dimensão alternativa com Starlia, que implora para que ele acorde. Quando Ragna finalmente desperta, Starlia lhe diz que ela é a verdadeira... Além disso, ela diz que ela e os outros conseguiram teletransportar-se para esse ambiente estranho por causa do círculo de teletransporte mágico. Depois que eles caminharam por um tempo, Starlia para e diz a Ragna para seguir em frente sem ela. Além disso, Starlia diz que deve criar uma espada poderosa chamada de Cometa Prateado, pois, mesmo que isso resulte em sua morte, ela quer garantir a Ragna que essa espada será útil para ele, já que Ragna se recusa a deixar o lado de Starlia. De repente, o chão explode sobre os pés de Ragna, fazendo com que ele caia. Após passar 2 dias inconsciente, Ragna acorda e se encontra com ataduras enroladas ao redor de seu corpo. Embora Starlia possa estar ausente, Ragna diz que ainda consegue sentir a sua aura dentro de si. Após sair de seu acampamento, Ragna nota que Chris Fu e os outros estão ao seu redor. Além disso, Ragna vai para fora e percebe que está nos terrenos da Igreja Solarene. Depois de um tempo, Ragna se encontra com Ayaki, enquanto Aiki o leva para conhecer alguém importante. Após um tempo, Ragna ouve a voz de Ultimatá e ele ataca o subconsciente. Mas as mulheres parecidas aparecem, enquanto começam a se apresentar como a Praga Dracônica da Igreja Solariana. Depois de reviver a líder da Praga Dracônica, Karula, Ragna havia matado. Ela perdoa Ragna, já que todos sabiam que o ódio de Ragna por Ultimatai era imenso. Após perceber que eles tinham habilidades de reversão do tempo, Ragna pergunta a ela se pode usar seus poderes temporais para salvar a vida de Starlia. Em resposta, ela revela que pode, mas é contra isso, pois consome muita energia. Além disso, ela sente que salvar Starlia é uma perda de tempo. Ouvindo a resposta dela, Ragna diz que, se ela matar Ayaki, ele a matará, assim como suas cópias. Em vez de recorrer à violência, Ragna, Ayaki e Carla decidem conversar em cima de um dos edifícios da área. Durante a discussão, Nazarena revela-se como uma membro da Igreja Soloriano, cujo propósito era converter Starlia em um membro. Ela deveria matar Starlia se esta se recusasse a se juntar à Igreja Soloriana.
No entanto, como Nazarena falhou em matar Starlia após sua recusa em se juntar à igreja, Nazarena estava aguardando notícias de seus superiores sobre sua punição. Assim que Nazarena se despediu, o líder da Devastadora dos Dragões convidou Ragna e perguntou se ele gostaria de se tornar um Devastador dos Dragões. Sem hesitar, Ragna imediatamente recusou e, ao recusar, Karula o chantageou, dizendo que ela transportaria o exército de Starlia de volta à Terra. Enfurecida, Ragna destrói a mesa de reuniões e diz que irá acolher os refugiados. Em troca, ele matará o Ultra Ultimate. Após a reunião, Ragna parte com Slime e os dois entram em um dos prédios distantes para se encontrar com Crimson. Ao encontrar Crimson, Crimson mostra a Ragna uma chave para outra dimensão, enquanto diz que irá curar Ragna. Após entrar na dimensão oculta, que Crimson havia restaurada, Crimson afirma que deseja se concentrar em formar uma equipe adequada, centrada nas capacidades de Silverine e de Ragna. Ele menciona que não podem fazer seu próximo movimento até que a Câmara do Globo seja restaurada em 3 anos. Ao ouvir que eles terão que esperar por 3 anos, Ragna diz que deveriam derrotar Ultimata agora e que não deveriam adiar isso. No entanto, Crimson permanece firme e afirma que derrotarão Ultimata mais tarde, pois acredita que Starlia já faleceu. Acreditando que Starlia ainda estava viva, Ragna diz a Crimson que Starlia está viva e que eles devem se apressar, apesar de Crimson pensar o contrário. Apesar do aviso de Golem, Ragna não recua, e, antes de se despedir, ele agradece a Crimson por lhe dar a chave. No entanto, antes que ele pudesse até mesmo implantar parte, ele sucumbiu ao veneno que Crimson havia ordenado que ele bebesse quando se uniram pela primeira vez. Essencialmente, Crimson disse a ele que, se ele tomasse essa toxina, ele não poderia se rebelar contra ele. Ao ver Ragna cair, Crimson ri da idiotice de Ragna, mas ela leva o susto de sua vida quando vê Ragna se levantar instantaneamente, determinada a salvar Starlia. Ragna pede desculpas por sua traição, mas Crimson não se importa e agora quer matá-lo. Para imobilizar Ragna, Chimera tenta atacá-lo, mas ele rapidamente a para. Após humilhar tanto Crimson quanto Chimera, Ragna informa a ele sobre o primeiro encontro com seu eu futuro. Aparentemente, durante esse encontro, o Ragna do futuro percebeu que o corpo de Crimson estava sem um coração, depois que ele o assassinou. As Ragna parte da base. Crimson vai para um dos quartos de sua base, para descansar. Enquanto isso, Ragnar retorna à base do Núcleo Argentum e se depara com Ayaki, Shinkrys e os outros. Com todos reunidos, Ragnar revela que Starly está viva. Enquanto isso, Voltekamui e Starlia são vistos em uma sala, onde Voltekamui agarra Starlia e mostra a ela que Ultozora deixou uma marca de veneno em seu corpo. Portanto, se ela tentar deixar a capital, ou se Ragnar e seus aliados se aproximarem dela, o veneno será ativado e a matará. Além disso, Voltekamui fala sem parar sobre Uto e as feridas que Ragnar lhe infligiu durante a luta. Por outro lado, a Suprema reza para sua divindade enquanto promete destruir seus inimigos e restaurar seus poderes. Além disso, ela espera que Deus fale com ela novamente depois de um tempo. Após Borges completar sua metamorfose, ele se torna um ser chamado o Elder. Ele entra na área perguntando a Ultimata o que ela e Deus estavam discutindo. Então, Elder e Ultimata discutem sobre as forças de Starlia e Ragnar e a probabilidade de sua chegada. Após um tempo, o ancião interroga Nebulin e pergunta por que ele não está respondendo às suas mensagens telepáticas sobre o desaparecimento do Sol. Em resposta, Nebulin confirma que é responsável pelas ações do Sol porque quer ver se consegue criar um espaço que permaneça na noite. Vendo os esforços de Nebulin, o ancião elogia Nebulun e diz que está disposto a deixar Nebulun continuar seu projeto e deixar Ultimatia sob seus cuidados. De volta a Starlia, Starlia revela que não tem medo de morrer, mas promete forjar uma espada que superará as garras de Ultikamui. Em outro lugar, Ike pergunta a Fu sobre uma atualização a respeito do progresso do círculo de teletransporte. Progresso? Em resposta, Fu diz que levará algum tempo. Então, enquanto isso, Ayaki visita Karula e pergunta se ela pode fornecer apoio mágico. Como a queda do Ultimate A era um objetivo comum, Karula aceita ajudá-los. Mas ela exige a fórmula do círculo de absorção mágica e uma amostra do sangue de Ragnar, Fu e Majo. Além disso, Karula revela que, se ela se sentir cética em relação a Ayaki e ao curso de ação de sua força, ela os deterá, se sentir que eles não têm nenhuma chance de vitória. Por outro lado, Snake entra no quarto de Crimson para verificar como ele está, e encontra Crimson ainda abalado pelas observações de Ragnar. Além disso, Snake informa Crimson sobre Borgios e seu plano de sacrificar sua vida. Adicionando mais, ele revela que, se Borgios conseguir realizar isso, então Snake e Crimson serão os últimos membros da linhagem de sangue do velho Wing. Após ouvir Snake, Crimson abre um mapa virtual e, ao ver a barreira de Nebulin, ele se pergunta se Ultimate ainda é incapaz de controlar o tempo. Percebendo que a situação pode estar a seu favor, Crimson diz a todos para se prepararem para a batalha. Ele decide usar o exército de Ragnar e Starlia como distração, para eliminar Ultimate. Enquanto isso, Nazarena e eu, Ike, compartilhamos a crença de que Starlia está no distrito do palácio, junto com a monarca alada, Ultimata. Ao ouvir que o grupo estava focado em Starlia, Carla afirma que eles deveriam se concentrar em matar Ultimata primeiro, pois, se conseguirem derrotá-la, os restantes dragões superiores cairão. Depois de um tempo, Ragnar compartilha seu desejo de enfrentar Voltashamui diretamente. Mais tarde, Ayaki informa a todos que iniciarão seu plano em 2 dias. Ele espera que, nesse meio tempo, todos se preparem. Enquanto isso, Gren e Ragnar têm uma rápida sessão de treino.
Após lutarem por um tempo, ambos os guerreiros reconhecem a força e o crescimento um do outro. Embora Ragnar esteja feliz com a força que recebeu, ele argumenta que é difícil para ele se sentir orgulhoso disso, já que não trabalhou arduamente para adquiri-la. Depois de um tempo, Gran informa Ragnar sobre uma das manobras que viu ele realizar durante a batalha contra Tara Tectora e admite que imitou sua tática e conseguiu executá-la com sucesso. Embora sua conquista não tenha sido à altura da de Ragnar, Gran ainda se orgulha do que conseguiu. Ele pede a Ragnar que continue liderando-os por um caminho mais brilhante, mostrando-lhe sua força. Depois de um tempo, enquanto todos se preparavam para se teletransportar de volta à Terra, Fu iniciou o Círculo Mágico. Enquanto isso, o Flagelador de Dragões sacrificou-se para iniciar uma medida de controle temporal, como um feitiço. Aparentemente, isso permitirá que Ayaki e os outros ajam dentro do tempo parado. No entanto, eles têm apenas 3 minutos para fazer isso. De acordo com Karula, à medida que os membros da Praga dos Dragões morrem, um após o outro, Karula lhes faz um discurso sincero antes que Ragnar e as forças de Starlia sejam teletransportados de volta à capital, aguardando o retorno dos humanos. Alto Zora e o Ancião confrontam as forças de Starlia, enquanto Ragnar decide lutar contra Voltekamui. Enquanto isso, Nebulin percebe que Crimson e seu grupo chegaram ao local. Ao chegar ao campo de batalha, Crimson se dá conta de que o Poder Supremo não parou o tempo. Ela conclui que é possível que ela não consiga parar o tempo. De repente, o ancião se transforma em sua forma de dragão, enquanto diz a seus inimigos que ele os esmagará. Voltando a Ragnar. Ragnar confronta Utekemui e ao ver Starlia, ele corre para o lado de Starlia. Enquanto isso, Outto diz ao exército de Starlia que Starlia irá perecer em breve, independentemente de eles o derrotarem. De volta a Ragnar fica horrorizado ao ver Starlia envenenada por todo o seu corpo. Embora Starlia tenha conseguido forjar a espada cometa prateada para Ragnar, ela lhe diz que isso não o ajudará a combater as garras de Waltekamui, já que ela foi um fracasso até o fim. Pela causa de Starlia, Ragnar promete a Starlia que ele derrotará Voltekamui com a espada dela. Depois de dar a Starlia e Ragnar um tempo para conversar, Voltekamui finalmente retorna ao campo de batalha, e eles imediatamente colidem as espadas. Após lutar por um tempo, Ragnar consegue perfurar o corpo humano de Voltekamui. Ele provoca Voltekamui para que se transforme em sua forma de dragão. Enquanto Chimera e outro aliado enfrentam o ancião, a batalha entre Ragnar e Voltekamui se entrelaça com a deles. Percebendo que Chimera e sua aliada estão em perigo, Ragnar oferece ajuda às duas, congelando o rosto do ancião. Após a ajuda de Ragnar, Voltekamui ataca Ragnar, empurrando-o para longe do campo de batalha. Embora o ancião esteja imobilizado pela Silverring de Ragnar, suas formas de dragão geram as novas cabeças de Sprout. Enquanto isso, as forças de Starlia sobrecarregam o Alto Zora com seu poder combinado. Apesar de ter a vantagem, a moral das forças de Starlia diminui brevemente. Vendo essa oportunidade, Outto se pergunta se algum dia conseguirá alcançar o nível de força de Tara Titora. Com o pensamento de seu camarada falecido fluindo em sua mente, Outto se transforma em um dragão mais musculoso e capaz. Enquanto isso, Ragnar e Voltekamui levam seu duelo para o espaço sideral. Nazarena e Starlia observam a batalha de longe. Vendo Nazarena ao seu lado, Starlia diz a Nazarena que a deixe em paz e que ajude os outros com os dragões. Ao ouvir Starlia, Nazarena recorda seu primeiro encontro com Starlia, quando era mais jovem. Embora Nazarena reconheça as deficiências de Starlia, ela menciona que Starlia ainda está presente, porque outros veem valor em seus poderes peculiares. Após a lembrança, Nazarena parte e planeja ajudar os outros com os dragões. Por outro lado, Nebulin sente a presença de Crimson por perto e especula que Crimson estava atrás de Ultimata. Embora, inicialmente, Nebulon não esteja preocupado, Crimson começa a ultrapassar a barreira de Nebulon, fazendo com que ele entre em pânico. Antes que Nebulon consiga contra-atacar, Slime aparece ao seu lado e o absorve, matando-o no processo. Enquanto isso, Crimson se infiltra e aparece atrás de Ultimata. Usando seu último suspiro, Nebulon clama, alertando, finalmente, Ultimata sobre a presença de Crimson. Em pânico, Crimson utiliza sua arma de fogo e ativa seu dispositivo para impedir que os poderes de manipulação do tempo de Ultimata interfiram em seu plano de enfrentar Crimson. Ultimate A se transforma em um dragão. Ao ver Ultimata se transformar, Crimson tem uma lembrança do momento em que teve uma discussão civil com outras versões de si mesmo, a respeito de Ragnar e do que ele havia dito a ele. Depois, Crimson agarra seu coração e o coloca dentro de seu corpo, fazendo-o se transformar. Em seu novo estado, Crimson usa suas várias armas para lutar contra o Ultimate A de frente. Antes que Crimson consiga desferir um golpe decisivo contra ela, Ultimate A libera um ataque poderoso, envolvendo a sala em uma grande explosão. Enquanto isso, as forças de Starlia lutam contra Outto. Após Outto assassinar a maior parte do exército de Starlia, ele volta sua atenção para Ayaki e tenta matá-lo. Felizmente, Fu protege Ayaki do ataque de Outto. Enquanto isso, Fu se injeta com uma mistura, permitindo que ele atinja poderes que estão à altura dos dragões. Apesar de fazer um esforço considerável contra outro, Fu é empurrado para uma fenda próxima. Para proteger Fu de se machucar, Ayaki salta e salva Fu de cair na fenda. Enquanto isso, Outto Zora tenta detê-lo, mas várias forças do exército de Starlia frustram seus esforços. Ao ver que Ayaki veio em seu socorro, Fu agradece a Ayaki por salvá-lo e diz a Ayaki para segurar Outto com os outros. Além disso, Fu revela seu plano de usar toda a magia que absorveu de Outto para derrotá-lo.
Enquanto discutiam, Chris interrompe a conversa e diz a Ayaki que atenda às necessidades de Fu enquanto ele se prepara para segurar Outto. Quando Chris entrou em combate contra Outto como o líder do exército de Starlia, ele teve um flashback. Nesse momento, ele refletiu sobre suas experiências com sua mãe, sua obsessão pela realeza e como isso a levou à loucura. Após a morte de sua mãe, Chris se tornou um mercenário e escolheu missões ilegais, pois essas o motivavam mais. Além disso, uma das missões de Christopher envolveu ele enfrentar um dragão maduro. Devido a essa missão de Chris chamou a atenção de Starlia. E, após Starlia elogiar Chris por seus esforços, Chris é contratado novamente por Starlia. Atualmente, Chris dá tudo de si na luta. Depois de um tempo, eu e Chris, junto com Fu, atacamos Outto juntos, causando a ele uma dor severa. Outto estava à beira da morte. Outto desejava poder oferecer ao exército de Starlia uma recompensa melhor por tê-lo derrotado, além de sua própria vida. Enquanto Outto estava morrendo, Ayaki diz a Outto que não tem arrependimentos. Então, Ayaki mata Outto. As Outto dies, pensando em seus camaradas caídos. Após desferir o golpe final, Ike é ajudado por Nazarena, enquanto Fu dá seu último suspiro, lutando ao lado de seus camaradas. Além disso, Nazarena também revela que Starlia havia falecido, voltando para Crimson. Crimson percebe que pode ser difícil lutar contra a Ultimate, já que ela possui um grande poder mágico. Por isso, ela muda para uma abordagem de ataque mais psicológica. Durante a luta de Crimson, Ultimata tem um flashback sobre a base frontal Solarium 17. Aparentemente, nessa base, muitas cópias de Karula e trabalhadores estavam atendendo às necessidades dos soldados caídos. Enquanto Karula estava atendendo às necessidades das pessoas, outra Karula a cumprimenta. Aparentemente, a Karula que temos acompanhado é a mais jovem do grupo. Além disso, nossa Karula informa a líder Karula, daquela época, que ela foi enviada para esta base porque precisavam de mais e mais recrutas Karula. De repente, a líder Karula envelhece e começa a murchar, devido ao seu imenso esforço em ajudar um de seus pacientes. Antes de partir, a líder Karula nota a tristeza de nossa Karula em relação à sua partida. Ela acha isso estranho, já que as cópias de Karula não demonstraram essa emoção. Além disso, ela designa nossa Karula como a líder das Karulas. Enquanto nossa Karula vagueia pela base, o homem que a líder Karula havia salvo agradece a ela por tê-lo salvado, mesmo que ela não tenha sido a responsável por isso. Ela decide assumir o crédito pelo esforço de sua líder. De volta ao presente, durante a luta de Quimera e seus aliados contra o Elder percebe que a barreira ao redor dos campos de batalha está caindo. Isso dá a Quimera e seu aliado uma chance de feri-lo. Enquanto grita de dor, Nebulon aparece na mente do Elder. Na mente do ancião, Nebulon diz ao ancião que conta com ele para vencer esta luta. Ele se desculpa por não ter conseguido corresponder às suas expectativas. Triste pela morte de Nebulon, o ancião se transforma em uma besta sombra e ele assassina Quimera e sua aliada em um instante. Além disso, para proteger o Ultimate a pedido de Nebulin, ele se teletransporta para o castelo e potencialmente assassina Slime. Ao ver o esqueleto de Nebulin no chão, o ancião se ajoelha diante dos restos decrépitos de Nebulin e lamenta. Enquanto isso, antes que Crimson pudesse desferir o golpe final em Ultimate A com sua arma de fogo, o espaço em que estavam lutando se quebrou, surpreendendo os dois. À medida que o espaço se rachava, o ancião interveio entre a batalha de Crimson e Ultimata. Ele disse a Ultimata para vir ao seu lado, porque não conseguia alcançar a localização deles. Para impedir a fuga de Ultimata, Crimson a persegue. Enquanto isso, Quimera reflete sobre sua parceria com Snake. Embora Snake faça parte do corpo de Quimera, ela se pergunta como ele conhece Crimson melhor do que ela mesma. No presente, Snake pede a Quimera para trocar com ele, fazendo com que Snake receba um corpo físico. Após se transformar em uma forma humanoide, o Elder implica que imediatamente ataca Snake. Mas Snake contra-ataca seu ataque com um ataque suicida chamado Colapso do Mundo. Devido a este ataque, apenas o Elder, Crimson e Ultimata, todos ficam danificados. Além disso, isso força Crimson e Ultimata a saírem de seus respectivos campos de batalha espaciais. Com a mão cortada, Crimson confronta Snake sobre sua tática, e Snake se desculpa por usá-la. Além disso, o Elder retorna à sua forma humana e começa a queimar devido ao sol. Vendo que, após sua morte, apenas um superior estará vivo, ele chama por Walt Kamui, informando-o de que ele é o único que pode proteger Ultimata. Para acabar com o ancião, Ike chega e entrega o golpe final ao ancião. Após lidar com o ancião, eu, Ike, junto com 2 de seus companheiros, sigo em direção a Ultimata. Enquanto isso, Ragna ainda está em uma batalha intensa com Voltekamui, mas, após um tempo, Ragna começa a dominá-lo. Vendo que estava sendo espancado, Voltekamui decide confiar em um poder adormecido para se defender contra a força de Ragna. Simultaneamente, Ultimate A se levanta e mata um dos camaradas de Ikki. Para finalizar Ultimata, Nazarena fere a cabeça de Ultimate com sua espada, fazendo com que ela libere uma sequência de explosões de energia. De repente, Voltekamui utiliza sua técnica de artes de batalha do Deus do Relâmpago, fazendo com que todos na Terra caiam ao chão, devido à imensa pressão gerada por isso. Na expiração, Ultimate olha para o céu e clama por Voltekamui. Durante a batalha, Voltekamui tem uma lembrança envolvendo uma entidade chamada Gilzeia, o monarca garrado. Aparentemente, Voltekamui havia tentado atacar Gilzeia, mas falhou em danificá-la e, em vez disso, acabou sendo cortado 8 vezes. Além disso, ao ver as tentativas de Voltekamui para matá-la, Gilzeia diz que chegou porque quer ver do que a espada de Voltekamui é capaz.
No entanto, antes de partir, ela decapita o Otekamui e lhe diz que as pessoas que a ferem recebem a mesma punição em retorno. Como o Otekamui era extremamente talentoso, Gilzeia pegou sua cabeça decapitada, elogiou-o e disse que ele deveria lutar contra oponentes fortes para se tornar mais forte do que nunca. De volta ao presente, o Otekamui lembra das palavras de Gilzeia e começa a se transformar em um ser mais forte, para igualar seu poderoso oponente. Enquanto o Otekamui domina Ragna com sua nova transformação, Crimson se arrasta até seu braço cortado e sua arma. Enquanto isso, Slime se aproxima de Razella, mas Crimson pede que Slime venha até ele. De repente, uma centelha de luz envolve o campo de batalha. Voltando para Ragna. Otekamui finalmente consegue decapitar Ragna, e ele afirma que planeja matar Gilzeia e o Deus Dragão a seguir. De repente, Ragna envolve o campo de batalha com sua luz e reata sua cabeça. Enquanto isso, Ultimata recorda sua experiência passada como uma cópia de Carella. Ela se lembra da época em que era uma das carulas mais velhas em sua base de frente. Aparentemente, durante aquele período, alguém havia colidido com a base de frente, e a pessoa que bateu em sua base acabou sendo um jovem Otekamui. Após colidir com a base, o Otekamui disse à Ultimate que todos os seus subordinados Carula o enojavam, e pediu que ela saísse de sua vista. Vendo que o Otekamui estava ferido, Ultimata prometeu curar o Otekamui se ele a deixasse curar um de seus clones. Como o Otekamui era um garoto de gênio curto, ele ameaçou matar Ultimata se ela não saísse, e começou a se preparar para atacar. Depois que Ultimata saiu correndo, Otekamui desabou, e Ultimata também escorregou escada abaixo. Lembrando que o Otekamui a havia chamado de facilmente substituível, já que seus clones ocuparão seu lugar. Após sua morte, Ultimata se levantou e retornou a Otekamui. Ao ver Ultimata retornando, Ultimakamui matou Ultimata, mas ela reverte o tempo para reviver e cura os clones de Carula, além das feridas de Ultimakamui. Ao perceber isso, Ultimakamui se destacou como única em relação aos outros clones. Desde então, Otekamui acompanhou Ultimate em todos os lugares que ela foi. De volta ao presente, Ultimate a chama Otekamui mais uma vez. Ouvindo o grito angustiado de ajuda de Ultimate A, Otekamui corre em direção a Ragna para matá-lo e voltar para Ultimata assim que puder. Em um instante, Ragna é perfurado pela lâmina de Otekamui e sofre uma surra infernal antes de ser decapitado no ataque. No entanto, Ragnar recoloca sua cabeça e ele atinge Otekamui com um flash de caça. Enquanto isso, Ultimata, à beira da morte, chama por Otekamui, o que desperta todos os seus sentidos enquanto ele ataca de frente em direção a Ragna. Durante a batalha, Otekamui continua tendo flashes de Gilzeia à sua frente. De longe, Gilzeia estava dizendo que Ragna finalmente havia alcançado um nível de força que é capaz de vencê-la. Depois de um tempo, Ragna atinge o Otekamui com seu flash de caça duplo. Devido à natureza consecutiva desse ataque, o Otekamui é pego de surpresa e ele morre no processo. Antes de desaparecer completamente, ele lança sua lâmina em direção a Ultimate A, enquanto se desculpa com ela por não conseguir saldar sua dívida. As Otekamui desapareceram. Ragna caiu de volta à terra, e ele caiu de cara no chão. Vendo que todos os seus dragões superiores haviam sido mortos, Ultimata começa a entrar em pânico, enquanto grita para que o tempo pare. Após uma tentativa desesperada de parar o tempo realmente para de se mover. Devido a isso, ela percebe que seus poderes finalmente retornaram. Com seus poderes de volta, Ultimata se alegra por um momento, mas antes que ela consiga voltar a tempo mais uma vez, uma das gêmeas entra em cena, enquanto ela atira em Ultimata A, usando a pistola de Crimson, que contém balas impregnadas com Silverine. Após eliminar Ultimata, Ultimata tem um último flashback sobre o tempo em que esteve com o jovem Otekamui, no topo da beira de um penhasco. Aparentemente, o jovem Otekamui havia perguntado a Ultimata, como Carula, o que ela queria em troca, como uma forma de retribuí-la, já que ele estava em dívida com ela naquele momento. Um pacto é formado entre eles para libertar Carula de Deus. De volta ao presente e perto da morte, a Ultimate A é vista caminhando em direção à espada de Otekamui, com balas em seu peito. Ela se lembra de seu tempo na Igreja Siluriana, onde foi rotulada como produto número 19, 1935. Aparentemente, ela era excepcionalmente talentosa, mesmo com tempo e experiência limitados, entre todas as cópias. Além disso, um dia, todos os seus clones ficaram enlouquecidos, e a igreja a culpa como alguém que não acredita no Deus Sol. A relação dela com Otekamui é vista como um fator para as perdas da igreja. Com Otekamui preso, eles planejam matá-lo, assim como todas as cópias enlouquecidas de Carula. Justo naquele momento, o verdadeiro Deus Dragão faz sua aparição. Freeze Ultimata e Otekamui, enquanto ela cria a Ultimata, o monarca alado do Deus Dragão. De volta ao presente, enquanto Ultimata se arrastava, ela implora a Deus por uma segunda chance. Mas logo descobre que não é mais necessária, pois começa a queimar sobre a luz do sol enquanto relembra as palavras de Otekamui, que a ajudou a viver mais do que poderia. Após descobrir que estava a momentos de morrer, ela tenta se dirigir à sombra da lâmina de Otekamui, porém ela se queima antes de conseguir chegar lá. Assistindo à morte de Ultimate A, Crimson deixa seu corpo fundido com o dragão queimar, enquanto coloca seu coração de volta em cativeiro atrás das 4 barreiras. Ele suspira sobre a horrível vitória, com os gritos de um dos gêmeos vivos ecoando.
Enquanto isso, Ragnar se encontra com seu eu do futuro, perguntando se ele se arrepende de suas ações. Em resposta, o atual Ragnar não demonstra arrependimento, mas a perda de seus amigos o deixa muito triste. Enquanto Ragnar estava sentado sozinho, Crimson apareceu, perguntando como ele estava. Além disso, como Ragnar estava preso em uma câmara, Crimson lhe diz para sair. Ele o acompanha até um quarto de hospital, onde encontra Stalia inconsciente. Ao chegar ao hospital, Ragnar descobre que o veneno de Stalia havia sido curado, e a razão pela qual ela lutava para continuar vivendo era nada menos que Ragnar. Com Stalia na cama do hospital, ele recorda todos os seus camaradas caídos, antes de se encontrar com Shin do lado de fora do hospital. Após se despedir de Shin, ele revela que está a caminho de caçar a próxima linhagem sanguinária, enquanto parte novamente com Crimson e Slime, em uma jornada para acabar com todos os dragões. Obrigado por assistir! Se você gostou disso e quer vir mais, por favor, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal, com as notificações ativadas para que você nunca perca um vídeo futuro. E até a próxima, pessoal. Cuidem-se!